Mas, Thiago Jordão, antes de começar a falar sobre o jogo, vamos falar sobre janela de transferência, Thiago? Hoje, dia 10 de julho, aberto oficialmente a janela de transferência e o Santos vive dias decisivos, dias importantes pela contratação do Mike. Nos atualize, por favor, do status das negociações entre Santos e Palmeiras pelo lateral direito Mike Jordão. O que acontece é o seguinte, Marcão, por que primeiramente o Santos tem um interesse no Mike? Porque o Mike é aquele jogador, Marcão, que se encaixa no padrão de contratações que o Santos busca para esta janela de transferências, que são jogadores ou que estão livres no mercado ou atletas que possuem vínculo curto perto de terminar, Marcão. E aí, o Santos tem muito interesse em reforçar a sua lateral direita e justamente com o Mike. Só que, Marcão, vamos atualizar? O Santos aguardava a eliminação do Palmeiras para de fato iniciar as negociações com o clube alviverde, só que vai acontecer o seguinte: a diretoria do Palmeiras, comissão técnica, chamará o Mike na reapresentação do time para definir o futuro do atleta, Marcão. Ele que tem o interesse oficial do Santos Futebol Clube, o Peixe já conversou com seus representantes e justamente aguardava a definição do Palmeiras no Mundial de Clubes, e agora o Palmeiras, já no Brasil, vai conversar com o Mike nesta reapresentação, e a possibilidade do negócio sair entre Santos e Mike é grande. Por quê? Porque o Mike tem boa relação com o Alexandre Matos, juntamente com o seu staff. Já trabalharam anteriormente tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão. Ó, muita gente falando aqui, canal. Eu falei canal Gold, né? Ou eu disse Cazé TV? Cazé. Ah, eu disse Cazé TV? Perdão, erro meu. Falha minha. Canal Gold, viu, galera? Perdão. Não é Cazé TV, não. É canal Gold hoje, transmissão do Jogo do Santos e Sport TV. Então, correção do meu lado aqui, nada de Cazé TV, canal Gold hoje e também Sport TV, claro, transmissão do Varanda Futebol Debate a partir das 18 horas. Tá feito aí a correção do meu lado e obrigado aí pela galera do chat ter me corrigido. Bom, sobre o Mike, Thiago Jordão, olha, vai passar muito pelo que o Palmeiras decidir, né, Thiago? Se o Abel Ferreira quiser contar com o Mike até o final do ano, eu acho que vai ficar uma situação muito delicada, porque o Mike tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025. Agora, se o Abel Ferreira for liberar o lateral direito Mike, aí eu acho que o Santos realmente tem tudo para contratar o lateral Mike. A Leila não costuma fazer jogo duro para liberar jogadores ali em final de ciclo de contrato, né? E até acho que a relação boa entre Marcelo Teixeira e Leila Pereira pode ser favorável para esta liberação. Então vai passar muito pela decisão da Leila e também do Abel Ferreira. Existem rumores aí nas últimas horas que o Abel quer contar com o Mike até o final do Campeonato Brasileiro, até o final desta temporada. Se isso realmente acontecer, adiós Mike no Santos Futebol Clube, pelo menos em 2025, talvez Mike só em 2026, Jordão. Exatamente, porque principalmente pensando no que o Abel Ferreira imagina para sua equipe, Marcão, o Mike hoje em dia, ele dá para se dizer, a terceira opção para ser o lateral direito, é uma verdade. Só que quando o Palmeiras faz uma dobradinha de laterais, jogando principalmente pelo lado direito, muitas vezes o escolhido para ser o ala, Marcão, é o Mike. Ou até mesmo o Giai, e aí o Mike joga um pouquinho mais recuado, coisa que aconteceu no Mundial de Clubes naquela partida contra o Inter Miami, Marcão. Então, a se pensar, essa decisão, Marcão, vai partir também, eu acredito, que da própria vontade do Mike. Em que sentido? Se o Mike sentir confiança no Abel Ferreira, no sentido de que ele ainda assim é uma peça fundamental para o andamento da equipe. Por quê? Nos últimos tempos, a minutagem do Mike tem sido muito menor do que comparado a anos anteriores quando ele jogava no Palmeiras. O Marcos Rocha acabou tomando a sua frente, muito por conta também das lesões que o Mike acabou sofrendo, e o Giai, jogador argentino, também tomou a frente na concorrência, justamente pelo ser um jogador de alto investimento, um atleta jovem e com potencial de revenda. Então, eu imagino que o Mike fica, Marcão, se o Abel querer uma dobradinha em mais partidas, se o Abel imaginar mais jogos jogando com dobradinha de laterais. Por quê? Repito, o Marcos Rocha hoje está à frente. Acho que o Marcos Rocha conseguiria, né? Segundo o que a gente tem de informação, ele conseguiria fazer essa dobradinha, até porque eles são laterais de características semelhantes. O Marcos Rocha ele ainda tem a vantagem de conseguir bater o famoso latereio, né, Marcão? Aquele lateral que o jogador joga a bola dentro da área, buscando um cabeceio, uma bola sobrada para tentar o gol. Então, eu vejo que parte mais ou menos desse princípio.
O Ender Oliveira tá colocando aqui no Superchat. Muito que bem, Marcão. Angulo, Braga e Thiago, Serginho, Pirani e Jordão. Que coisa, hein? Esperamos que o Clebinho tenha passado o repertório ao time. Chega de sofrência. Eu acho que hoje, assim, não vai dar para tirar muita coisa. Porque, Thiago, vamos ser sinceros ao torcedor, né, Thiago? A gente lembra daquele jogo treino contra o Curitiba, né? Antes do início do Campeonato Brasileiro, que deu uma enganada em muita gente, inclusive na gente, né? Thiago Jordão. Eu me lembro do David Washington jogando bem, eu me lembro do próprio Gabriel Veron fazendo uma grande partida, e aí as coisas depois não funcionaram tão bem. Então, assim, jogo amistoso, principalmente quando você joga com adversário de menor qualidade, né, como é o caso da Desportiva Ferroviária, é muito difícil você tirar algo proveitoso em termos técnicos, táticos. Espero que os jogadores ali aproveitem esse jogo, né, para realmente colocar em prática aquilo que o treinador Kleber Xavier trouxe nos treinamentos, né, que também solte aquela muscula, né, Thiago Jordão? Acho que serve ali, treino é treino, jogo é jogo, são situações diferentes, mas realmente é difícil a gente imaginar que, olha, o jogo de hoje é importantíssimo para o Santos. Não é, né? A gente não pode enganar o torcedor do Santos. É um jogo ali muito mais para soltar muscula, para colocar ali o time principal, já realizando testes para a partida contra o Flamengo. Então, não dá para criar muita expectativa no jogo de hoje, não, nem para um lado nem para o outro, né? Se ganhar de goleada não tá tudo espetacular, e se eventualmente empatar ou perder, também não tá nada perdido, porque não vale absolutamente nada esta partida. O que vale é o Campeonato Brasileiro a partir do dia 16 contra o Flamengo. Ainda sobre o Mike, Jordão, eu torço para que venha, tá? Eu acho que tá claro para todo mundo que o Igor Vinícius chegou ali para compor elenco, não para ser titular, né? Tanto é que quem joga hoje é o Gonzalo Escobar. O Igor até disse que participou de todos os treinamentos, ou seja, ele acenou que ele tá bem fisicamente. Diferente do Arão, o Arão já chegou cansado. O Arão é aquele cara que chega na empresa e com menos de 30 dias já tá pedindo férias, já tá perguntando, e quando que vai ser as férias, hein? Pô, o Arão já chegou cansado, o nosso Willian Arão. E o Igor Vinícius não, o Igor Vinícius chegou bem, treinou todos os dias. Então, tecnicamente, se esperava o Igor Vinícius como titular hoje e não o Gonzalo Escobar. Ele opta pela improvisação e isso significa dizer que o Santos precisa de um lateral direito ainda. O Santos não tem esse lateral direito que é unanimidade, portanto, pode sim ainda contratar o lateral direito Mike. Ainda sobre janela de transferência, Thiago, e o caso do Brian Rodrigues, hein? E o caso do uruguaio Brian Rodrigues, eu tenho visto uma movimentação da imprensa colocando o Brian Rodrigues muito próximo de jogar de novo na MLS. É isso mesmo? Brian Rodrigues deu aquela esfriada igual ao clima de São Paulo, Jordão? Exatamente, Marcão. O atacante Brian Rodrigues, de 25 anos, que atualmente está no América do México, está muito próximo de um acerto com o Inter Miami, Marcão. Time em que o Messi joga e também toda a tropa ex-Barcelona. Por quê? A questão Messi e também financeira pesou nesta decisão, Marcão. O jogador que chegou a ser avaliado pela diretoria santista, mas o alto custo dessa operação esfriou qualquer tentativa mais concreta por parte do próprio Santos Futebol Clube, Marcão. Mesmo que o Brian atue pelos lados do campo. A gente sabe que nesta janela, além de buscar um jogador para a lateral direita, o Santos pensa em reforçar o seu setor de ataque, justamente no lado onde o Brian Rodrigues atua, Marcão. E por mais que ele era visto como um jogador que solucionaria os problemas do Santos pelo lado do campo, o jogador dificilmente virá ao Santos justamente por questões financeiras, Marcão. Tá aí a situação linkada ao Brian Rodrigues, né? Olha, o Santos não tem condição de trazer o Brian nesse momento, a não ser que venha por um modelo de parceria, o Santos contratando o atleta um percentual do passe, parcelado, em valores baixos, tendo ali um plano para repassar o atleta mais à frente, caso ele consiga se valorizar, com a ajuda de investidores. O Santos não tem dinheiro, né? Nós escutamos de alguém da diretoria, no caso o Rafael Veiga, quando eu perguntei se tinha alguma coisa envolvendo o Rafael Veiga, me disseram o seguinte: Marcão, nada, somente especulação. O Veiga ganha R$1.700.000, o Santos não pode aumentar mais a folha de pagamento. Então, Thiago, o que vale para o Veiga, vale para o Brian Rodrigues.
O Santos não tem condições de trazer o Brian Rodrigues neste momento. Infelizmente. Se é um jogador que é uma oportunidade de mercado, ou seja, como é o caso do Igor Vinícius, o William Arão, o Santos consegue trazer, né? Porque são jogadores que não despertam interesses de grandes clubes, né? Então são jogadores ali, teoricamente, mais fáceis de serem contratados. Agora, quando você tem um Brian Rodrigues, que é um jogador de 25 anos, que tem mercado ainda, tanto mercado no México, como mercado, por exemplo, numa liga intermediária como a MLS, é muito difícil você concorrer e parece que o destino do Brian será a Inter Miami dos Estados Unidos. Olha, Thiago, eu acho que até um bom jogador, pelo que eu vi, não é um mau jogador não, por mais que os números dele não chamem tanta atenção, mas eu acho que o Santos vai partir para outra. Brian Rodrigues não deve vir, viu? Eu também acho. E a única coisa que, Marcão, eu gostaria de questionar a respeito dessa negociação do Brian Rodrigues, eu entendo que o Santos, de fato, não tem dinheiro para contratá-lo, né? A negociação teria que girar em torno ali dos 6 milhões de euros, se fosse uma parceria até um pouquinho menos, mas claro que isso apertaria muito os cofres santistas. Só que, Marcão, por que o Santos não faz essa mesma avaliação quando contrata outros jogadores? Será que a avaliação do Santos é só para questões específicas? O Santos não pensou nos seus cofres quando contratou o Tassiano, por exemplo. O Tassiano veio com valores caríssimos, valores esses que se você tira do Tassiano, por exemplo, para investir no Brian Rodrigues, que é um jogador que é de 25 anos, tem potencial de revenda, para mim seria um negócio muito mais inteligente. Os valores que o Santos supostamente pagou, Marcão, no Tassiano, passando os 25 milhões de reais... não faz sentido. Por quê? O Tassiano não vai te trazer retorno financeiro. É uma contratação que dificilmente virá algum outro clube e pagará isso. Diferente do Brian. O Brian, digamos que o Santos fazer um teste bem teórico. Digamos que o Santos compre ele, Marcão, por 4 milhões de euros. E aí ele joga muito aqui no Santos Futebol Clube. Ele consegue se destacar e ver o interesse europeu. No mínimo 10 o Santos consegue nele, Marcão. Por quê? É um jogador jovem. E mesmo que o Tassiano arrebente de jogar bola aqui, ele nunca ia ser vendido por mais de 4 milhões de euros no Santos Futebol Clube, Marcão. Então, eu acho que falta critério para a diretoria do Santos. Eu repito, eu sempre penso que é da seguinte forma: todo clube de futebol tem dinheiro. O problema é como ele é usado. O Santos usa muito mal as suas finanças. O Santos não avaliou a questão salarial do Tiquinho Soares. O Santos não avaliou a questão salarial do próprio Tassiano. E entre outros jogadores do elenco, Marcão. Se você consegue aliviar a sua folha com jogadores como, por exemplo, o Tomás Incon, que não te entrega, mas ganha um alto salário, entre outros do elenco, você consegue trazer o Brian Rodrigues. Então, fico incomodado com esses sustos que o Santos toma no mercado, porque quando foi para contratar outros jogadores, o Santos não se assustou. Perfeito. Ó, tem muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Luciano Deblock, Paulo Eduardo, grande abraço para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor, vai deixando o seu like, vai compartilhando, se inscrevendo na varanda mais famosa do Brasil. Ó, o Paulo Eduardo, Marcão, você sabe por que no Santos os jogadores que chegam precisam de um mês para entrar em forma e nos outros já vêm para o jogo? Será nosso DM ou scout fraco? Eu acho que parte muito também da negociação, né? Acho que parte muito da conversa que você tem, que nem contratação, né? Quando você vai contratar um profissional, você já alinha com ele que data que ele vai começar. Se ele já tem condições, se ele tem alguma atividade, é assim que você faz, né? E aí, cara, estamos negociando aqui, você tá pronto para jogar? Você tá legal? Você já pode começar? Eu tô precisando de alguém urgente agora para ocupar o espaço do meu meio-campo. Você tá legal para jogar? Olha, eu vou precisar de 30 dias. Pô, 30 dias eu não posso. 30 dias eu não consigo suportar. A situação do Santos é crítica. Eu preciso de alguém que esteja pronto agora. O Santos conversa com o Ilharão desde o começo do ano. O Ilharão sabe que vai jogar no Santos desde o começo do ano. Ah, mas eu tirei férias agora de 30 dias. Cara, uma coisa ou outra, entende? Ah, Marcão, mas é o que tem. Então, a gente precisa começar a se impor. Então, respondendo a tua pergunta, Paulo Eduardo, a responsabilidade é muito maior do Santos do que do jogador. Se você na sua empresa contrata um funcionário e o cara te pede 30 dias e você fala, ok, tá tudo bem. Então eu contrato você hoje, daqui 30 dias você começa. Agora, se no momento da negociação você já diz pro cara, olha, já vai se preparando aí, enquanto a gente formata o contrato, enquanto a gente decide as cláusulas aí, ó, já te adianto, se a gente fechar essa contratação, eu já preciso de você pronto, preparado, já treina com o teu personal, já prepara uma academia na tua casa, já faz aquela caminhada, porque eu preciso que você chegue bem aí pro Santos Futebol Clube. Então, Thiago, é tudo conversado. É igual empresa normal. Se você, na hora da entrevista, você acorda com o cara para que ele comece 30 dias depois, não tem o que chorar depois, né?
Perfeito. E o Santos Futebol Clube tem que se impor mesmo, Marcão. Você falou tudo. Numa negociação, o Ilharão ele sabia há muito tempo que ele viria para o Santos, Marcão. Tanto que na entrevista coletiva de apresentação ele falou que o Santos já o procurou em janeiro, inicialmente com Pedro Martins. Então, por que que o Peixe não conseguiu, Marcão, ter uma conversa com o jogador falando assim, olha, muito provavelmente, quando você chegar próximo do final do seu contrato, talvez você não tenha uma minutagem correta jogando no Panathinaikos. Busque melhorar o seu desempenho físico pessoalmente. Trabalhe na sua casa, numa academia, contrate um personal, porque a gente vai precisar de você para ontem. A gente já estamos vindo atrás de você em janeiro. Imagina a necessidade já no meio do ano, Marcão. Principalmente o Santos, que não conseguiu desempenhar bem na temporada. Todo mundo sabia dos problemas que o Peixe teria no meio de campo. Tomás Rincon não aguenta, fisicamente os jogos. O João Schmidt é um jogador burocrático. O Diego Pituca era uma incógnita desde o ano passado que não vinha bem. Então, todo mundo sabia que o Ilharão viria jogar no Santos e, além disso, que ele seria titular do time, porque o Santos não tem um jogador como camisa 5 que é unânime na posição. Mas não, Marcão, infelizmente o Santos é aquilo que a gente comenta. Como instituição, o Santos é gigante. Só que no trato de gestão, o Santos hoje é pequeno. Por que que você não vê, Marcão, nos times como Flamengo, como Palmeiras, jogadores que chegam e pedem tempo de férias? Não existe isso. O caso mais recente do Palmeiras que aconteceu isso foi com o Paulinho, mas é porque ele veio lesionado. E ainda assim, ele jogou no Mundial de Clubes. No Flamengo, todo jogador que chega, joga. Só no Santos Futebol Clube que todo mundo que vem precisa de um tempinho, Marcão. Não tem sentido. Exato. Isso aí é negociado, gente. Isso aí é negociado. Quando você está negociando com o atleta, você fala, vai se preparando aí, meu amigo. Quando a gente firmar o contrato, quando você assinar, você vai ter 5 dias aí para descansar e você tem que começar voando. Agora o cara chega no Santos, acha que é spa. Aí, meu amigo, aí não tem como, né? Ah, Marcão, vocês pegam pesado. Não, isso acontece no Santos, cara. Isso acontece no Santos. Você pode perceber aí. Eu me lembro daquele jogador que o Corinthians contratou. Depois nem foi tão bem, que era do Vasco. Um cabeludinho, cabelo encaracolado. Thales Magno. Pô, o Thales chegou numa quinta, sexta-feira jogou no Corinthians, pô. Eu não tô inventando nada, tá aí. O Thales Magno chegou numa quinta-feira, sexta-feira o cara tá fazendo gol. Entendeu? Então isso é conversado. Você precisa mostrar a tua necessidade. Eu preciso de você pra agora, cara. Eu não posso... Me desculpa, mas vai lá então, já começa agora, meu. Já começa a se preparar, porque você vai ganhar quase R$1 milhão aqui no Santos Futebol Clube. Eu não posso esperar 30 dias pra você estar bem condicionado fisicamente. Então isso é conversado, isso é discutido no momento da negociação. Jordão, me diga uma coisa, Jordão. Sherman não viajou para Cariacica, é isso? Sherman continua na Baixada Santista e a expectativa é que o Santos venda o Sherman nesta janela ainda, Jordão. Essa é a expectativa da diretoria do Santos, Marcão. Porque o JP Sherman, de 19 anos, ele está no fim da fila com o técnico Kleber Xavier. Ele perdeu muito espaço no elenco do Santos e aí a diretoria do Peixe quer evitar uma desvalorização ainda maior do seu ativo e pode sim vendê-lo nesta janela de transferências. Inclusive, recentemente, o JP Sherman recebeu uma consulta do Red Bull Bragantino, Marcão. Porque o JP Sherman tem justamente o perfil de jogadores que a equipe lá de Bragança Paulista gosta de contratar, só que nenhuma proposta oficial veio na mesa do Santos Futebol Clube. E em paralelo a isso, o Santos tem um acordo com o Benfica de Portugal que é da seguinte forma: caso o Santos receba uma oferta pelo JP Sherman, o Benfica tem que ser notificado, porque na negociação envolvendo o Rolaser, o Santos deu prioridade de compra para o clube português. E aí, com isso, o Benfica, caso tenha interesse em contratar o jogador, ele pode sim cobrir a oferta e levar o JP Sherman. Só que, no entanto, ainda não chegou nenhuma oferta oficial na mesa do Peixe. Tá aí, Sherman muito próximo de deixar o Santos Futebol Clube, mas é preciso, claro, chegar a algo legal, né? Existem sondagens, existem... muitos clubes ali que demonstram ter interesse, mas ainda não chegou ali, né, o papel timbrado, não chegou aí a proposta na mesa do Santos Futebol Clube. Se fala no Benfica, se fala até no Red Bull Bragantino, mas ainda nada de concreto no caso Sherman. E a tendência é que o Sherman acabe deixando o Santos Futebol Clube ainda nesta janela.